Jean-Paul Sartre foi um dramaturgo, roteirista, ativista político, crítico literário francês e um dos principais filósofos que seguiram a filosofia do existencialismo, a filosofia que diz que os humanos nascem como uma tábula rasa e são livres para determinar sua própria identidade, comportamento e objetivos. Sartre apoiou temporariamente as ações comunistas da União Soviética, causando tensão que resultou no rompimento vitalício de seu amigo e filósofo Albert Camus. No entanto, após a invasão da Hungria pelas forças soviéticas, Sartre denunciou publicamente a União Soviética e, eventualmente, também o Partido Comunista Francês, devido às suas tendências autoritárias. Sartre nasceu em Paris no início do século XX e aos 60 anos foi galardoado com o Prêmio Nobel da Literatura em 1964. No entanto, recusou o prêmio, alegando que um escritor nunca deveria permitir-se tornar-se uma instituição. Sartre escreveu muitos livros de ficção e não-ficção, ensaios e deu palestras sobre o existencialismo. Algumas de suas obras notáveis são De Náusea, Serenada, Existencialismo é um humanismo e Sem Saída. Um dos conceitos-chave de Sartre que é discutido ou predominante em quase todas as suas obras existencialistas é a noção de má-fé, que ele usa para descrever e criticar como a maioria das pessoas tende a negar a sua própria liberdade. Juntamente com sua noção de má-fé, Sartre discutiu muitos aspectos do existencialismo e ideias sobre a vida humana que são extremamente úteis, e é por isso que neste vídeo trazemos para você 8 importantes lições de vida derivadas das obras de Sartre. Ouse agir. Sartre diz: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. A filosofia do existencialismo de Sartre é o oposto do essencialismo. Um essencialista acredita na existência de uma certa essência nos seres humanos. Um existencialista, em vez disso, acredita que nascemos sem essência. Existimos primeiro e nos tornamos quem somos mais tarde. Sartre chama esse poder de nos definirmos como o poder da subjetividade. A maioria dos objetos no mundo não possui esse poder. A diferença entre aqueles que o têm e aqueles que não o têm é a diferença entre um objeto em si e um objeto para si. Um objeto em si é algo que simplesmente é o que é, sem nenhuma maneira de mudar. Por exemplo, uma cadeira ou uma pedra. Por outro lado, o objeto para si não tem essência definida. Não se pode dizer que este objeto seja alguma coisa, pois tem o poder de criar ou mudar o seu próprio ser. Os únicos objetos para si são os seres humanos. Assim, você se torna quem você é apenas quando age. Dado que, segundo Sartre, não existe uma natureza humana, significado ou propósito fixo, o homem tem de fazer as suas próprias escolhas sobre como agir. No entanto, a maioria de nós vive de forma reativa, respondendo apenas ao que nos acontece. Agimos quando isso é esperado de nós ou quando a situação exige. Por exemplo, o funcionário que simplesmente segue todas as ordens que lhe são dadas nunca será tão autêntico quanto aquele que toma a iniciativa. Portanto, se você acha que não está progredindo muito na vida ou está frustrado por sua falta de ânimo, provavelmente é porque você se vê e se trata como um objeto em si, e não como um objeto para si. A nossa recusa em agir impede-nos de nos tornarmos seres humanos únicos e livres, capazes de ter impacto nas nossas próprias vidas ou mesmo no mundo. Se você quer ser único e fazer a diferença, você deve agir sem que isso seja solicitado ou esperado de você. Isso significa ter suas próprias ideias e tomar iniciativas. Quando você faz o que acha que é certo, em vez do que os outros lhe dizem para fazer, você crescerá como pessoa e será recompensado. Só assim poderemos realmente nos tornar quem somos. Devemos olhar além das regras e expectativas dos outros e ousar agir. Enfrente sua liberdade. Nas palavras de Sartre, a liberdade é o que você faz com o que foi feito com você. Imagine um prisioneiro que foi preso pelo resto da vida. Eles não são livres para fazer o que quiserem ou ir aonde quiserem, então podemos pensar que essa pessoa não é livre. No entanto, Sartre discorda. Mesmo quando as nossas circunstâncias nos forçam a certas situações, ainda somos livres para escolher como reagir a essa situação. Não fazer nada ou negar que você tem qualquer opção ou liberdade é o que Sartre chama de viver de má-fé.
Viver de má fé significa negar a sua liberdade total, enganar-se pensando que não precisa fazer escolhas o tempo todo e, portanto, não precisa agir o tempo todo. Mas Sartre diz que mesmo viver passivamente e deixar-se acreditar que não tem liberdade para agir é uma escolha livre que você faz. Tudo o que você consegue vivendo de má fé é negar a si mesmo qualquer poder sobre quem você é. Esse sentimento de falta de controle sobre sua vida e sobre você mesmo pode ser razoavelmente visto como a chave para a infelicidade. A maioria das pessoas vive de má fé. As pessoas muitas vezes mentem para si mesmas e dão a si mesmas a sensação de que têm uma certa decência. Desta forma, vivemos em prisões que nós mesmos criamos. Quando nos identificamos profundamente com nosso trabalho, status, função ou papel, deixamos que ele controle nossas vidas. Alteramos o nosso comportamento de acordo com a forma como pensamos que alguém com esse título deveria agir, em vez de agirmos autenticamente. Não consideramos aceitar outro emprego, mudar-nos ou deixar um companheiro, porque sentimos que isso trairia a falsa identidade que vivemos. Nós nos comportamos como achamos que deveríamos, em vez de como queremos. E mesmo em situações em que pensamos que somos realmente incapazes de fazer as nossas próprias escolhas, como estar numa prisão real, podemos, na opinião de Sartre, ainda viver de má fé. Um recluso pode escolher como se comportar na prisão, como encarar a sua própria sentença, como falar sobre as suas experiências e como socializar com os outros reclusos. Qualquer prisioneiro que acredite ter sua liberdade completamente privada não considerará e escolherá conscientemente sua atitude e comportamento. Eles estão cegos para suas próprias opções e liberdade. Segundo Sartre, somos seres humanos conscientes, livres para agir e assumir o controle de nossa própria vida e de quem somos. Devemos confrontar nossa liberdade sempre presente. Mesmo nas circunstâncias mais terríveis, Sartre incentiva você a se perguntar: como posso reagir a esta situação? Como posso agir? O que parece autêntico para mim? E então faça isso. Não agir é um ato em si. Em termos simples, certifique-se de nunca se pegar dizendo: não tive escolha. Reaja autenticamente às situações em que você se encontra e analise o que suas ações e reações dizem sobre você como pessoa. Só então você será capaz de agir livremente. Assuma a responsabilidade. Sartre nos diz que o homem condenado à liberdade carrega sobre seus ombros o peso do mundo inteiro. Ele é responsável pelo mundo e por si mesmo como forma de ser. Segundo Sartre, suas ações expressam quem você é, expressam seus valores. Por exemplo, se você ajudar um pássaro ferido, isso poderá reafirmar certas crenças que você poderia ter sobre os animais serem sagrados e inocentes, e assim, ao agir, você expressa seus valores. Às vezes, nossas ações expressam valores indesejáveis que não queremos que reflitam quem somos. Assim, sempre que fazemos algo mal, muitas vezes queremos culpar outra coisa, como a nossa natureza humana, outras pessoas, Deus, a falta de opções em vez de assumir qualquer responsabilidade. No entanto, Sartre diz que nenhuma destas desculpas é válida. Ele nos lembra que somos sempre livres para agir e reagir da maneira que quisermos. Não existe Deus que lhe diga o que fazer e você sempre tem opções. Mesmo quando alguém lhe diz o que fazer, é sua escolha realmente ouvir e fazer. Cada vez que você age de uma determinada maneira, você poderia ter escolhido agir de outra forma. Assim, conclui Sartre, cada escolha que você faz é uma pela qual você deve assumir responsabilidade. Um efeito colateral da liberdade total é a responsabilidade total. Se você se recusasse a aceitar esse fato, voltaria a viver de má fé. As pessoas tendem a ser um pouco hipócritas, mas suas ações nem sempre representam os seus valores. Alguém que acredita em uma terra limpa pode jogar lixo de vez em quando devido à preguiça ocasional ou a um dia ruim. Alguém que normalmente apoia um determinado ponto de vista político pode votar num partido contra esse ponto de vista em favor das suas outras promessas. Sempre que fazemos algo que se alinha com os nossos valores ou com a imagem de quem queremos ser, como ajudar aquele pássaro ferido, queremos ser vistos como livres e responsáveis por essa ação.
No entanto, sempre que fazemos algo que não está alinhado com os nossos valores ou com a imagem de quem queremos ser, não queremos ser vistos como responsáveis. É nessas horas que inventamos desculpas, como não ter escolha, porque seu chefe mandou você fazer isso e assim por diante. Isso é má fé. Portanto, sempre que você agir, pense nos valores que isso pode expressar, no que define quem você é e o que você representa. Você é responsável por cada ação, e negar essa responsabilidade em qualquer caso não o isenta de sua responsabilidade. Seja verdadeiro consigo mesmo, certifique-se de sempre agir de uma forma que expresse seus valores e assuma a responsabilidade por cada valor que você expressa por meio de suas ações, porque você sempre poderia ter agido de outra forma. Dê o exemplo segundo Sartre, quando dizemos que o homem escolhe a si mesmo, não queremos apenas dizer que cada um de nós deve escolher a si mesmo, mas também que, ao escolher a si mesmo, ele está escolhendo por todos os homens. Sartre diz que sempre que expressamos certos valores através de nossas ações, comunicamos ao mundo que essas são ações ou valores desejáveis. Você é responsável por exercer uma imagem de como deseja que a humanidade seja, sendo você mesmo o principal exemplo. Quando você escolhe agir de determinada maneira, você também dá o exemplo para os outros. Assim, Sartre exorta todos a viverem conscientemente, ousem agir, e façam-no de uma forma que gostariam que outras pessoas agissem também, pois vocês sempre dão o exemplo aos outros. A falta de dar exemplo em nossa vida diária é notavelmente evidente em nosso comportamento diário. Muitas vezes tendemos a abrir exceções para nós mesmos. Se todos os outros se limparem, não será tão ruim se eu não fizer isso. Ou, espero que outra pessoa fale sobre o abuso de poder do meu chefe, porque estou muito assustado ou passivo para fazê-lo. Para realizar sua total liberdade e a responsabilidade que a acompanha, você precisa se forçar a fazer todas as coisas que gostaria que os outros também fizessem, não importa o quão difícil possa parecer. Ao recusar fazê-lo, você não está reconhecendo todo o seu potencial, responsabilidade e liberdade, efetivamente dando um passo atrás em direção à má-fé. Isso significa que tudo o que você acha que é certo para você, também deve pensar que é certo para todos. Perceba que em suas ações você não está apenas representando a si mesmo, mas também a humanidade como um todo. Isso significa que, sempre que fizer alguma coisa, você deve perguntar-se honestamente: e se todo mundo fizesse isso? De repente, jogar lixo parecerá uma atitude inaceitável, e o risco de que não falar sobre algo resulte em nenhuma mudança torna-se inevitável. Você só pode agir em sã consciência se realmente achar que todos que estiverem em sua posição se beneficiariam se comportassem da mesma maneira que você. Agir de uma maneira que você acha que todos deveriam ou pelo menos estariam melhor agindo assim é a chave para levar uma vida mais produtiva e honesta. Abrace seus medos, como Sartre disse de forma tão simples: atuar é uma agonia feliz. Ter que agir e assumir a responsabilidade por suas ações em cada cenário em que você se encontra é bastante assustador. Sartre fala da liberdade que se apresenta para nós como angústia. A angústia é a nossa resposta natural ao perceber e enfrentar a verdade da nossa liberdade total. Ao caminhar por um penhasco, por exemplo, você pode sentir angústia ao saber que tem a liberdade de se atirar para a morte iminente. A angústia é a nossa desconfiança em nossas próprias decisões e habilidades, o medo de estar errado ou ser incapaz. As pessoas fogem da angústia. Deixamos de agir simplesmente por estarmos com muito medo. Por exemplo, uma pessoa pode querer iniciar o próprio negócio dos sonhos. Eles sabem que são livres para fazê-lo, mas também sabem que seria um grande risco. Embora saibam que são tecnicamente capazes, ainda duvidam que consigam lidar com a pressão e a responsabilidade. Eles também temem o fracasso e por isso nunca ousam abrir esse negócio. Queremos saber com certeza se uma decisão é a correta, se podemos confiar em nós mesmos para levar adiante algo, se algo vai dar certo ou não. Sempre que não podemos ter esta certeza, recusamo-nos a agir. Vemos nossa angústia como uma ameaça ou uma razão para não fazer algo. Porém, sentir angústia é normal.
Teremos sempre que decidir por nós mesmos, assumir total responsabilidade pelas nossas decisões, e naturalmente, sempre sentiremos angústia ao fazê-lo. Em outras palavras, o medo é inevitável se você quiser agir. A angústia é uma condição para agir, conclui Sartre. E como a angústia é condição para agir, ela estará sempre presente, nunca superaremos nosso medo de agir. As pessoas que desejam superar o medo continuarão esperando a vida inteira. Como é impossível tentar superar e apagar nossos medos, só nos resta uma opção: agir apesar deles. Ou, dito de outra forma, enfrentando seus medos. Sartre recomenda que você nunca deixe de fazer nada só porque isso te assusta. Em vez disso, o medo é algo que você deve aprender a acolher. Afinal, sentir angústia é um sinal claro de ser um ator livre. Certifique-se de agir apesar, ou mesmo porque, isso o assusta, pois você só aprenderá a viver livremente abraçando totalmente seus medos. Não deixe que os outros definam você. Para citar Sartre, vergonha é vergonha de si mesmo, é o reconhecimento do fato de que eu sou de fato aquele objeto que o outro olha e julga. Sartre ressalta que olhamos para os outros como objetos em si. Quando alguém olha para a pessoa que está registrando suas compras, verá que essa pessoa nada mais é do que um caixa. Alguém que joga lixo na sua frente é um lixo, e assim por diante. Faça o que fizer, quase sempre considera suas próprias ações através dos possíveis olhos dos outros. Isto faz-nos sentir vulneráveis e limitados naquilo que nos é permitido fazer. O olhar de quem está de fora nos prescreve como uma essência e nos aprisiona em uma determinada forma, da qual podemos então sentir que não podemos escapar. Permitimos que outros nos definam, ficando presos à definição ou aos rótulos que os outros lhe dão. Isto é o que Sartre chama de o inferno. Imagine alguém estudando você enquanto você caminha pela rua. Até caminhar e manter uma postura normal pode ser difícil nesse cenário. De repente, você fica hiperconsciente de como pode se comportar. Nosso desejo de sermos aceitos pelos nossos pares é tão forte que às vezes esquecemos o que queremos ou o que pensamos, que somos livres para fazer o que quisermos. Geralmente não nos sentimos capazes de nos vestir da maneira que gostamos e nos consideramos elegantes se as pessoas ao nosso redor não concordarem. Se seus pais sempre o apresentam como um doutor, você pode se sentir incapaz de mudar de carreira ou trabalhar menos para se concentrar em outras áreas da vida. Na verdade, podemos fazer todas essas coisas e ainda assim nos definir. Só temos que aprender a não deixar que os outros nos definam. Para recuperar a nossa liberdade, é hora de perceber que ninguém pode impedi-lo de agir como deseja ou deseja. O segredo é se relacionar com os outros sem ver o julgamento deles como um fato objetivo. Nossos relacionamentos com outras pessoas não devem ditar nossa personalidade. Lembre-se sempre de se ver como um objeto por si mesmo, o que significa que você não é um ser definido, mas sim um ser cheio de potencial. Certifique-se de sempre reconhecer e respeitar ao máximo a liberdade e o potencial que você tem. Se você não gosta do seu trabalho, vá embora. Se você quiser viajar, você deveria. Você é livre para fazer o que quiser. Somente suas ações definem você, e as opiniões dos outros podem e irão mudar junto com você, se você se permitir mudar. Portanto, permaneça fiel a si mesmo, independentemente da forma como os outros o veem. Não siga uma doutrina. Sartre considera que se os valores são vagos e se tem sempre um âmbito demasiado amplo para serem aplicados ao caso específico e concreto em consideração, não temos outra escolha senão confiar nos nossos instintos. Muitos procuram conselhos morais, e na maioria das vezes, esses conselhos morais vêm de uma doutrina específica. No entanto, Sartre vai contra a ideia de que as doutrinas devam fornecer qualquer tipo de resposta no que diz respeito à moralidade. Para ilustrar essa ideia, ele dá o exemplo de um de seus alunos que veio até ele em busca de ajuda para resolver um dilema moral. O irmão do estudante foi morto pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial em 1940. O próprio estudante morava com a mãe, cujo marido, seu pai, os havia abandonado.
Depois de ser abandonada pelo amante e saber da morte do filho, a mulher ficou inconsolável. Seu único conforto na vida era o filho, o estudante. O estudante teve a opção de ingressar nas forças francesas livres e ir para a Inglaterra, onde teria a chance de lutar e vingar a morte do irmão. Fazer isso, no entanto, incluiria ter que deixar a mãe para trás e ser incapaz de consolá-la ou ajudá-la em sua vida. Sua ausência, e talvez sua morte, poderiam se tornar demais para ela suportar, enquanto sua permanência para trás garantiria benefícios para a sua vida. Sua saída com as forças francesas não poderia garantir nenhum benefício ao esforço de guerra, pois poderia ser designado para uma posição inútil, ser capturado ou até mesmo morto. Sartre descreve as suas duas opções como duas moralidades diferentes, uma motivada pela simpatia individual, a outra de âmbito mais amplo com ambições maiores. Um tem sucesso garantido, o outro é mais ambíguo. Quando questionado sobre o que o aluno deveria escolher, tudo o que Sartre pôde fazer foi lembrá-lo de sua própria liberdade e responsabilidade. A escolha é sua. Isto ocorre porque qualquer doutrina ou regra universal é demasiado abstrata para ser aplicada a casos específicos e individuais como estes. Para qualquer escolha, pode-se argumentar que ela segue ou quebra uma certa regra moral, dependendo do seu foco. As doutrinas, em suma, são inúteis. Somente o aluno pode decidir. As pessoas gostam de consultar doutrinas em busca de conselhos morais. Eles querem ser ensinados sobre o que fazer e como fazer escolhas morais, pois isso tornaria a vida mais fácil e os absolveria de fazer escolhas difíceis que teriam então de justificar por si mesmos. Também tendemos a perguntar aos outros qual seria a coisa certa ou o melhor a fazer. Às vezes, as pessoas se sentem compelidas a seguir cegamente os outros, sem seguir seus próprios instintos, reconhecendo erroneamente sua própria liberdade e negando erroneamente a responsabilidade pessoal. Para não se enganar dessa forma, Sartre enfatiza que o indivíduo deve sempre fazer a escolha, escolhendo o caminho que mais o obriga. Para dar uma última olhada no aluno e em seu dilema, no final, o aluno percebeu que só ele poderia decidir o que instintivamente lhe parece melhor. É claro que pedir conselhos é útil no sentido de que oferece inspiração ou opções anteriormente não consideradas. No entanto, nunca se deixe enganar pensando que pode desistir de sua escolha a alguém ou a qualquer outra coisa. Faça as escolhas que são mais autênticas para você. Abrace o seu nada. Em nossa citação final de Sartre para este vídeo, ele diz: o nada está enrolado no coração do ser. Realmente não há limites para o que você pode fazer e quem você pode ser, e isso é melhor reconhecido ao abraçar o nada. Sartre afirma que o ser para si só sabe o que é reconhecendo o que não é, e não é um ser em si. Não é a presença de certas características, mas justamente a ausência de uma essência fixa que define o ser para si. É uma falta. Um nada. Assim que o ser para si se reconhece como um nada, pode finalmente começar a ver-se e a apreciar-se como uma tela em branco. Isto significa deixar de pensar em si mesmo em termos do que você é e faz, mas sim em termos do que você não é e não está fazendo, e pois são essas coisas que você pode se tornar e começar a fazer no futuro. As pessoas geralmente não se olham dessa perspectiva. Assim que têm a capacidade de pensar sobre si mesmos, gostam de se apegar ao que consideram constantes ou essências em vez de olharem para o seu potencial. Alguém que trabalha como garçom, por exemplo, pode se ver apenas como garçom. A tendência de se definir e focar no que você é está sempre presente. Em vez disso, é importante reconhecer a sua falta. Ao reconhecer tudo o que você não é, você também reconhece tudo o que poderia ser. Que o que não é nada pode se tornar algo. Em vez de se ver como um garçom, veja-se como um ser humano que não é garçom, nem professor, pai, palhaço, físico nuclear, nem nada. Mas você pode agir para alcançar cada uma dessas profissões ou funções. Em vez de se definir por uma característica, como legal, inteligente, viciado, etc., veja-se como você é, um ser humano capaz de exibir todas as características. Sartre diz que suas ações definem quem você é, mas para agir livremente, você precisa primeiro se ver cheio de vazio e, portanto, potencial.
Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa playlist completa de filosofias para a vida e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.